Irmãos, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a essa terra constitui-se, eu poderia dizer, sem ser dogmático, mas poderia dizer que foi o maior acontecimento na história da raça humana. Pensem comigo. A história, a partir do nascimento do Senhor Jesus, agora ela vai ser conhecida como AC e DC. 250 AC antes de Cristo, 100 DC depois de Cristo. Foi um acontecimento notável, sobre todos os aspectos. Sem a encarnação do Senhor Jesus, a sua primeira vinda, não haveria absolutamente nada. É difícil imaginarmos a situação do mundo sem a encarnação do Senhor. É inimaginável. Não haveria nenhuma esperança para nós. Não haveria, Colossenses 1,13, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não haveria um reino de amor. Não haveria esperança. Não haveria uma porta, conforme João 10 diz, quando o Senhor, numa das vezes que Ele usa aquela expressão eu sou, Ele diz eu sou a porta. Não haveria um bom pastor. Não haveria o pão da vida. Não haveria absolutamente nada. Então, é por isso que eu digo que a encarnação do Senhor e a sua primeira vinda foi um acontecimento notável, sobre todos os aspectos. O que está no meu coração é compartilhar algo nessa noite da primeira vinda do Senhor. Mas eu não o farei de uma maneira escatológica. Isso não está no meu coração, te dar datas, eventos que já aconteceram e outros ainda que se sucederão. Isso não está aqui. Eu compartilharei com você a primeira vinda do Senhor. Algumas coisas que aconteceram ali na sua primeira vinda, como uma maneira de encorajá-lo a esperar pela segunda vinda dele. Nós, e eu creio que todos aqui, nós concordamos que ele virá uma segunda vez. E nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o meu desejo é que os nossos corações possam realmente queimarem, arderem, desejosos de que o Senhor Jesus venha na nossa geração. Oh, não será glorioso que Ele possa vir realmente e habitar no nosso meio, que Ele possa voltar, que Ele possa nos buscar, que Ele possa se manifestar e que possamos estar entre aqueles que estarão esperando, não apenas esperando, mas conforme ali em 2 Pedro capítulo 3, o apóstolo diz, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. A primeira vinda do Senhor, se foi como foi algo notável na história da raça humana, foi algo que sabemos que foi planejado com bastante antecedência, e o nosso Deus é um Deus que ele é um planejador por excelência. Aliás, todos nós para estarmos aqui nessa noite, foi necessário uma certa logística, não é? Eu saí de Londrina com a minha esposa, meu filho, então foi necessário que eu me preparasse, e graças a Deus pelos irmãos que me convidaram com bastante antecedência, e me deram bastante oportunidade para me preparar. Então pude planejar com a indústria onde eu trabalho, a hora de sair, pude calibrar os pneus do meu carro, abastecê-lo, se tivesse algum problema eu poderia arrumá-lo, e a minha esposa fez seus preparativos, os irmãos de Joinville, de Curitiba, que estão aqui, numa escala maior alguns, outros numa escala menor também, que tiveram que fazer os seus preparativos para estarem aqui. Eu quero compartilhar nessa noite sobre 3 preparações que aconteceram antecedendo a vinda do Senhor Jesus. Como 3 áreas, 2 na esfera espiritual, e uma na esfera terrena, na esfera humana. Essas 3 áreas se prepararam para a vinda do Senhor. A vinda do Senhor foi algo muito sério. Às vezes nós, em inglês, a expressão é take for granted. Às vezes nós tomamos como certo. A gente lê aquilo ali e não vê a seriedade que essas 3 áreas trataram, se planejaram para a vinda do Filho de Deus nessa terra. O primeiro a se preparar
foi os céus. Os céus se prepararam. E os céus se prepararam com bastante antecedência, e eu vou te mostrar isso nessa noite. A preparação do céu. Aliás, quem viria a esse mundo, quem nasceria dentro desse mundo, não era outro senão o Filho de Deus. Você se lembra? Em duas situações, o Pai do céu, o coração dele saltitava de amor e de prazer no seu Filho. E por duas vezes ele falou. Lá do céu ele falou tão alto que a voz dele foi ouvida aqui na terra. Esse é o meu Filho amado. Nesse eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Então, o Filho de Deus agora, ele vai deixar, como diz um hino bastante conhecido, vai deixar o esplendor da sua glória. E ele vai descer aqui nesse mundo de pecado. Então, não pensemos que, de qualquer maneira, os céus, o Pai, ele enviaria o seu Filho aqui. Tipo, vai lá, eu acho que está na hora, vai lá, de maneira nenhuma. Tudo foi planejado meticulosamente. Então os céus vão se preparar para a vinda do Filho de Deus. Você se lembra lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, eu vou citar para você mais aquilo que o profeta disse ali. Ele disse assim: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel, de ti me sairá aquele." Miqueias profetizou isso. Você sabe quantos anos que Miqueias falou isso? Miqueias viveu aí, os historiadores datam a vida dele aí entre 740 e 697 antes de Cristo. 700 anos antes. É muita coisa, não é? Tive aí 3 meses, 4 meses para me preparar para a vinda aqui. E aí os céus já estavam se preparando, dando algumas pistas, contando aqui e acolá aquilo que iria acontecer. Você também deve se lembrar de Isaías capítulo 9, ali no versículo 6, onde o profeta, de uma maneira notável, ele diz os títulos que aquele menino iria ter. Ele diz: "Porquanto um filho nos nasceu", você lembra? "Um menino nos nasceu, um filho se nos deu", e aí vai dar os títulos do Senhor Jesus. Diz que ele é um conselheiro, diz que ele é maravilhoso, diz que ele é Deus forte, que ele é príncipe da paz, diz que o governo vai repousar sobre os ombros dele. Os céus estavam se preparando. Abre comigo em Lucas capítulo 1. Vamos ver mais sobre a preparação do céu, como os céus estão se preparando para o nascimento desse menino. Lucas capítulo 1, no versículo 5. Diz assim, Lucas 1,5: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Depois, no versículo 26, diz: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí ele vai citar Isaías 9:7. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso se não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E aí vamos ver esse anjo novamente no capítulo 1, versículo 11, aquela leitura que iniciamos de Zacarias e Isabel.
E eis que lhe apareceu um anjo a Zacarias. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós vamos ver aqui uma intervenção divina, um anjo aparecendo na história humana. O evento é tão grandioso, o evento é tão importante, não era qualquer um para fazer. Qualquer um não podia fazer. Lá na empresa, trabalho numa indústria, tem certas funções que o Adriano pode fazer. Mas tem certas funções que eu não posso pedir o Adriano para fazer. Tem que pedir o Marcelo para fazer. E vice-versa. Então, tudo foi meticulosamente preparado. Até a escolha daquele ser celestial, um anjo, vai vir aqui na Terra para dar instruções específicas a algumas pessoas acerca do nascimento do Filho de Deus. Esse anjo vem na frente, ele vem preparar todas as coisas, porque o Pai, ele quer estar bastante certo de que tudo ocorra conforme o planejado. Então, esse casal, Zacarias e Isabel, e daqui a pouco nós vamos falar mais deles, desse casal, eles são escolhidos não de uma maneira aleatória. Não foi como abrir uma lista telefônica e falar, vamos ver onde que o dedo vai cair. Zacarias, pode ser esse aí. Não. Você viu o que é dito deles no versículo 6, capítulo 1? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A tarefa é hercúlea, ela é grandiosa. Não pode ser de qualquer maneira. Então esse anjo vem especificamente, vem a esse casal, porque eles querem ter certeza absoluta de que é o precursor do Senhor Jesus. Ele teria que ser um menino bem instruído nos caminhos de Deus. A tarefa de João Batista, que repousaria sobre seus ombros daqui a pouco, era uma tarefa fenomenal. Então esse casal foi escolhido, eu poderia dizer, a dedo, para serem os pais do grande João Batista, que prepararia o caminho do Senhor. Abra comigo em Mateus, capítulo 2, versículo 1, mas nós vamos voltar aqui para Lucas daqui a pouquinho. Mateus, capítulo 2, versículo 1, ainda falando da preparação do céu. Mateus 2, de 1 a 8. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí você lembra da história, como Herodes tentou engodá-los, né? Para descobrir onde estava, para matar aquele menino. E aí no versículo 8, no versículo 13, no versículo 11 do capítulo 2, diz assim que os magos, quando entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Voltem comigo para Lucas, capítulo 2, versículo 8. O Senhor Jesus acaba de nascer. Vocês se lembram? O capítulo 2 vai contar para nós, no versículo 1, que naqueles dias houve um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. José e Maria já estava grávida, já estava quase ganhando aquele bebezinho, o Senhor Jesus estava para nascer, e eles estavam habitando lá em Nazaré. Mas Miqueias, conforme nós lemos, 700 anos antes, havia predito que aquele menino ele precisava nascer em Belém da Judéia. Você sabe a distância de Nazaré para Belém? São 140 quilômetros. Esse casal está aqui. Esse menino não pode nascer aqui. A palavra de Deus não pode ser contrariada. Ele tem que nascer aqui, a 140 quilômetros.
Vocês têm uma cidade aqui que é exatamente 140 quilômetros de São José dos Pinhais. Uma cidade chamada Adrianópolis. Vocês já ouviram falar? 140 quilômetros. Ela tem 99 quilômetros em linha reta e por estrada 140 quilômetros. É essa distância daqui a Adrianópolis. É essa mesma distância que José e Maria estavam de Belém. Você está vendo o céu se preparando? Aí houve um decreto desse imperador, César Augusto, um homem extremamente poderoso, talvez o monarca com mais poder sobre a terra. E esses homens poderosos, eles gostam de verem a si mesmos como os mais poderosos e tomam essas decisões. E digo, eu determino que se faça isso e aquilo. Esse homem, ele era apenas uma marionete nas mãos de Deus. Ele apenas estava cumprindo a vontade de Deus e Deus estava movendo o coração dele para fazer isso e aquilo, para que o seu propósito se cumprisse. Os céus estão se preparando. Então esse homem um dia ele acorda de manhã e por algum motivo ele diz, eu quero que haja um recenseamento no meu reino e todos devem alistar-se no seu local de origem. Então José e Maria, que eram lá de Belém, eles têm que sair às pressas. A palavra desse homem, ela é muito poderosa, mas eu gosto de ver uma mão mais poderosa sobre ele, movendo todas as coisas. E aí esse casal, um jovem casal, uma mocinha com seu marido, essa mulher grávida, não podemos precisar com quantos meses de gravidez, mas quase para ganhar o neném. E ela tem que sair com seu marido. Ou foram a pé, ou foram num burrinho, num jumentinho. A história diz que John Wesley, o grande pregador, ele escrevia os seus sermões, ele lia a sua Bíblia, compilava os seus inários, tudo em lombo de cavalo, porque ele vivia viajando. Um dia eu peguei um cavalo lá na minha mãe, e peguei o cavalo, arriei o cavalo, montei nele, falei, vamos ver como é que é isso. Peguei minha Bíblia e fui lendo em cima do cavalo. Irmãos, é extremamente difícil. Mas lá na frente, eu e o cavalo nos tornamos um. E eu me acostumei ao passo do cavalo e eu podia ler a minha Bíblia. Mas essa mulher, nós estamos falando de uma mulher nos seus dias finais de gravidez. Se ela veio, andar era impossível, 140 quilômetros naquelas estradas poeirentas. Então, provavelmente, ela deve ter vindo mesmo num burrinho. Agora, vocês mães, imaginem vocês no final de gravidez, em cima de um burrinho. A característica do jumentinho é que ele é ruim de sela, a maioria deles é ruim de sela. Não marcha. Veio no passo, nunca galope, mas veio andando. Imagina os sofrimentos dessa mulher. Veio como se não bastasse. Chega ali em Belém e não teve ninguém para arrumar um quarto para aquele jovem casal. Ninguém que teve compaixão daquela mulher, daquele marido, daquele bebezinho. E ele nasce em fraqueza. Numa aparente fraqueza. Que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, que talvez alguma coisa que nós muitas vezes não percebemos. Ele não estava tão desamparado assim, como às vezes nós pensamos. Mas ele nasce ali numa manjedoura, junto com outros animaizinhos, provavelmente, e aquela mãe amorosa, ela pega um coxo. Manjedoura é uma palavra muito soft, né? E nosso imaginário aí, né? Alguns que éramos católicos, tinham os presépios em casa, aquela manjedourinha toda enfeitadinha, né? Não, irmãos, uma manjedoura é um coxo onde coloca-se a silagem para os animais, para o cavalo, para o bezerro, para a vaca, para o boi, para o cabrito. Foi ali que ele nasceu. Ela deve ter vindo, tirou aquela palha mastigada, aquela baba de vaca, de boi, de cabrito. Ela deve ter colocado uma forragem nova e ela, amorosa como era, ela deve ter forrado ali e foi ali o primeiro bercinho do Nosso Senhor. Mas os céus estão se preparando, a palavra tem que se cumprir. E assim, aquele casal foi miraculosamente protegido nos seus 140 quilômetros de jornada e foram guardados ali e foram tremendamente guardados ali. Sabe por que eles foram tremendamente guardados ali? Porque no versículo 8 do capítulo 2 diz assim:
havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Os pastores estão lá, trabalhando, cuidando das ovelhas. E um anjo do Senhor desceu, olha o anjo aí de novo. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Irmãos, essa figura de anjo na Bíblia, o anjo deve ser uma figura bastante carismática, né? Diferente, né? Porque toda vez que vai aparecer, precisa falar para os homens, não fica com medo, né? Fica todo mundo com medo, não temais. Ele acalma-os, diz, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Um anjo, está reportando, está dando essas boas novas aos pastores. Imagina a cena, os pastores estão ali, não sabemos quantos, e o anjo vem e diz para eles, a primeira coisa, eles ficaram com medo. E essa é uma característica que nenhum pastor pode ter. O pastor tem que ser corajoso. É ele que vai defender o rebanho. Eles ficaram com medo. E o anjo disse, não tem mais, fique tranquilo. Eu trago boas novas de alegria. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. E o sinal, vocês vão encontrá-lo envolto em uma manjedoura. E aí no 13 diz assim, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Uma multidão da milícia celestial. Eu penso em duas possibilidades, e a segunda, eu creio que é a verdadeira, conforme o original que essa palavra significa. Embora a primeira eu possa expressar de uma maneira jocosa, mas tem muita reverência no meu coração naquilo que eu vou dizer para vocês. Uma possibilidade é que esse evento era tão grandioso, de tal maneira guardado nos céus, que esses anjos, eles quiseram ver o que estava acontecendo aqui. E eles vieram para os balcões, para as balaustradas celestes, vieram para as varandas celestiais e ficaram olhando aqui embaixo o que estava acontecendo e foram se espremendo, e um foi empurrando o outro e caiu todo mundo aqui embaixo. Uma multidão da milícia celestial caiu, aquele tanto de anjo aqui. Mas a outra, que eu creio que é aquilo que o texto aponta, por causa dessa palavra, essa palavra milícia. No grego é estratia ou estratia. Sabe o que essa palavra significa? Essa palavra significa um exército. Essa palavra significa lutar como soldado, arte ou prática da guerra. E essa palavra significa uma força militar de um outro país. O que eu entendo que veio aqui foi uma força militar dos céus. Esses anjos vieram para se certificarem de que nada iria dar errado. Então aquele menininho lá na manjedoura, em aparente fraqueza, na verdade ele estava muito mais seguro do que nós. Ele estava muito mais seguro do que todos. Aquele casalzinho ali na estrada de Nazaré para Belém estavam totalmente seguros. Não havia nada que pudesse tocá-los. Um exército de um outro país. É isso que diz o texto. E subitamente apareceu com um anjo um exército de um outro país. Um exército armado de um outro país. Foi isso que eu entendo que aconteceu. Na história da igreja, um outro fato, onde isso foi mencionado numa biografia como um exército dos céus. E foi com aquele missionário escocês, eu citei nessa manhã, John Patton, que nasceu em 1824 e morreu em 1907. E ele foi pregar nas Ilhas Hébridas. As Ilhas Hébridas, elas tinham uma particularidade. Elas eram habitadas por ferozes canibais. Então o missionário que ia lá era comido por eles. E Patton, então, ele sente esse chamado e ele dá a sua vida por eles. E ele vai e prega ali e houve um avivamento notável. E eu disse nessa manhã para os jovens, né? Vocês pensam em casar, talvez um lugar para passar a lua de mel é lá. Hoje chama-se Vanuatu, um lugar lindo, paradisíaco. Mas antes eram lugares onde os canibais habitavam.
Mas o Péton foi lá com a sua jovem esposa e ele ficou muitos dias ali na praia, porque ele não sabia a língua, e se entrasse ele ia ser comido. Então, um dia, conta-se que um nativo, ele brigou lá, foi ferido, eles queriam matá-lo e ele fugiu, e Péton e a esposa cuidaram dele, dos seus ferimentos. Fizeram uma certa amizade, aprenderam um pouco a língua, e aí John Péton entra. Depois que a sua esposa ficou enterrada lá, ela morreu na praia, e ele ficou alguns dias deitava em cima da sepultura dela, com medo deles virem desenterrá-la e comê-la. E depois, então, ele entra nessas ilhas e ele prega o Evangelho. Todos se convertem. E aí, 20 anos depois, ele está voltando para a Escócia. E aí o chefe indígena, que agora é meu irmão, diz para ele: irmão, antes de você ir, me mata a curiosidade. Lembra quando você chegou e desembarcou lá na praia? Lembro. Você lembra que toda tardezinha a gente ia lá para te comer, para te matar, e nós ficávamos na orla, os nossos guerreiros, e você lá, lembro, e a gente nunca te atacou, não é? E Pedro falou: é verdade. Irmão, me conta, quem que era aquele exército que se acampava ao seu redor da sua esposa todas as noites? É uma outra menção que eu me lembro de ler na história da igreja, de um exército celestial. Quem que era aquele povo? Quem que eram aqueles guerreiros que ficavam ao seu redor? E aí a gente não podia atacá-lo. Foi isso que veio assegurar que esse menininho, que esse garoto, que essa criança, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele nascesse totalmente em segurança. Os céus se prepararam, nada pode dar errado. Quando nós vemos ali os magos, é claro que tem o seu significado, né? O significado prático, o significado espiritual. Por que aqueles magos, aqueles homens do Oriente, homens ricos, por que eles deram esses presentes àquele menino? Ouro, incenso e mirra. É claro que tem o seu significado espiritual e também o seu significado prático. Eu apenas mencionarei nessa noite para você o significado prático e não desprezo o espiritual. Mas o significado prático é que daqui a pouquinho você vai ler que José e Maria, eles têm que fugir para o Egito. Ora, se eu não tenho dinheiro para pagar um hospital para minha esposa ganhar um bebezinho, vocês acham que eu vou ter dinheiro para abastecer o meu carro para vir aqui em São José dos Pinhais visitá-los? Como é que ele ia fazer uma viagem custosa dessa? Então eu entendo também que é uma preparação dos céus enviando recursos para que aquele jovem casal pudesse, daqui a pouquinho, usar essas coisas, vender esse ouro e usar esse dinheiro para chegarem lá, sãos e salvos ao seu destino, e talvez, quem sabe, ali no Egito, não precisar mais ficar numa estrebaria, não é? Os céus se prepararam. São apenas pequenas menções da preparação do céu. Poderíamos, junto com vocês, vermos como os céus se prepararam para a vinda do Filho de Deus. Foi algo tão sério na história da humanidade, algo tão sério para o nosso Deus e Pai. Irmãos, se o Senhor Jesus não se encarna, não haveria João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não haveria esperança, não haveria nada, não haveria alegria, não haveria paz. Então os céus se prepararam para a vinda do Filho de Deus. Tudo que precisava ser feito foi feito. O anjo veio, e quando foi necessário, um exército, uma estratia, veio também e apresentou-se aos pastores. Mas, se os céus se prepararam com tanto esmero, o inferno também se preparou. E eu vou te mostrar daqui a pouquinho. O inferno se preparou para o nascimento do Filho de Deus. Abra comigo aí em Mateus capítulo 2, abra comigo em Mateus capítulo 2, versículo 16. Mateus 2, 16. Vocês se lembram quando os magos indagaram, né, onde que nasceu o Salvador, aquela criança? É dito que, no versículo 7 do capítulo 2, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera.
E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Versículo 1 é muito forte esse versículo. Ele diz aí no versículo 1, capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Diz muito esse versículo. Esse Herodes, na verdade, ele era um vassalo do imperador romano. Então ele estava ali como um rei, mas na verdade tinha alguém muito superior a ele. Esse Herodes, ele era idumeu. Esse Herodes era da linhagem de Esaú. Você lembra lá no Antigo Testamento, quando dois irmãos nasceram, e aí um queria matar o outro, Esaú e Jacó. E aí tiveram aquela desavença e Jacó tem que fugir para a casa de Labão. E Esaú queria de toda maneira matá-lo. Lembra disso? Então essa inimizade, ela vai continuando ao longo dos séculos. E aqui nós temos essas duas pessoas. Nós temos um descendente de Jacó, que é a pessoa do Senhor Jesus, e temos um descendente de Esaú, na pessoa de Herodes. E a mesma história se repetindo. Esaú querendo matar Jacó, em dias de Herodes. Não podia ser em dias de outra pessoa, de outro governador? Seria tão fácil, não seria? Que outro estivesse governando, alguém mais amistoso, alguém mais amigável. Não alguém com esse ódio de morte por aquele menino. Mas o inferno está se preparando. E esse homem, ele trama contra a vida do Senhor Jesus. Ele chegou ao ponto, pasmem, e nós como pais, vocês como mães, não nos corta o coração ver um homem tomando uma atitude dessa, dizendo que é para matar todos os meninos de 2 anos para baixo de Belém e de todos os seus arredores. Então ele foi iludido pelos magos, aí ele faz as contas e baixa esse decreto, essa ordem urgente. E ele dá essa ordem infame para os seus comandados. Ele diz para os seus soldados, ele diz, vão em toda Belém, os seus arredores, vão em São José dos Pinhais, os seus arredores, mata, entra nas casas, e toda criança menor de 2 anos destrói. O inferno se preparou. Esse ódio contra a pessoa do Senhor Jesus para destruí-lo logo ali no seu nascedouro. Então os céus se prepararam com muito esmero. O inferno também se preparou, irmãos. Mas graças a Deus que a terra também se preparou. Esses 3 grupos se prepararam para a vinda do Senhor. E agora nós vamos ver um pouquinho de como a terra, pela graça e misericórdia de Deus, se preparou. É dito assim, e abra comigo ali, voltemos ali para Lucas capítulo 1, e nós já lemos esse texto. Em Lucas capítulo 1, no versículo 5, diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O primeiro nome que vai aparecer aqui é desse casal, esse homem chamado Zacarias e essa mulher chamada Isabel. É muito sugestivo o nome deles. O nome deles diz muita coisa. E vamos ver no nome desse casal, de cada um deles, que graças a Deus que a terra também, embora com uns gatinhos pingados, como a gente diz lá em Minas, se preparou para a vinda do Filho de Deus. Naquela época, e hoje, talvez num grau menor, mas naquela época era muito maior, no meio do povo judeu, o nome dizia muita coisa. Então, quando nascia alguém ali numa casa, o nome era algo muito importante. E os pais levavam muito a sério a questão do nome. Não era uma questão de esse menino, deixa eu pôr o nome nele, conforme alguém pediu à minha mãe no ano de 64, quando eu nasci. Se for menino, tia Maura, deixa eu dar um nome nesse menino. Ela falou, pode ser. Aí nasceu um menino.
Tia Mauro, eu quero que esse menino chame Leonardo Vilar. Ora, por que Leonardo? Leonardo Vilar, em 64, era um ator que fez O Pagador de Promessas. E eu tenho o meu nome por causa dele. Mas não Vilar, minha mãe falou, Vilar não. Leonardo de Assis Vieira. Mas o meu Leonardo é por causa daquele lá. E aí, a nossa sociedade moderna, nós colocamos os nomes, talvez por aquele nome que está na moda, né? Escolhemos determinados nomes. Mas na casa de uma família judaica, não sabemos quando. Há muitos anos atrás, porque Zacarias aqui e Isabel já estão com uma certa idade. Mas um dia, lá num determinado lugar, nasce um menino naquela casa. E aí, como sempre deve ter acontecido lá, aparece aqueles para dar palpite. Chama de Pedro, chama de João, põe de Manuel, põe de Antônio. E os pais falaram, não, nós vamos chamá-lo de Zacarias. Você sabe o que significa Zacarias? Zacarias, em inglês é Zachariah. No hebraico, esse nome Zacarias, ele termina com essa partícula Yah, Yahvé. É a abreviação para o nome de Yahvé, Deus. Zacarias significa Yahvé remembers. Zacarias significa Deus se lembra. Esse é o significado. Irmãos, com toda certeza, os pais desse menino aguardavam a manifestação do Filho de Deus, o nascimento do Filho de Deus. Deus se lembra de quê? Provavelmente o que estava no coração deles. Deus se lembra da promessa. Um dia o Messias vai nascer, um dia nós vamos ser visitados com uma gloriosa, uma poderosa salvação. Então nada de Antônio, e eu não tenho nada contra Antônios, mas nada de Pedro, nem mesmo Leonardo, nada. Esse menino vai chamar Deus se lembra. Imagina esse menininho e os pais falando assim, Deus se lembra, está na hora da escola, você não tomou banho ainda. Deus se lembra, você não arrumou sua cama. Ah, Deus se lembra. Deus se lembra. É isso que estava no coração deles. Meu irmão, Deus se lembra. Ele, somos prometidos na sua palavra de que o Senhor Jesus voltará aqui. Deus se lembra. Fomos lembrados de que Ele não muda. E eu também quero dizer que Ele não é homem para que minta. E se Ele prometeu, o Filho dele vai voltar aqui. Ele voltará. Um dia Ele voltará. E nós devemos estar esperando, nós devemos nos preparar para a vinda gloriosa do Filho de Deus. Jeová se lembra, Deus se lembra. E aí esse menino cresce com esse nome maravilhoso. Mas lá num outro lugar, numa época, não sabemos quando, num outro lar diferente, nasce uma menina, nasce uma menininha. E aí, vamos colocar o nome dela de quê? Arruma um nome qualquer aí, põe o nome de Ruth. Ruth, eu tenho uma filha chamada Ruth, tá? Tô brincando com você. Põe um nome qualquer nessa menina. E aí os pais falam, não. O nome dessa menina vai ser Isabel. Você sabe o que significa Isabel? Significa o juramento de Deus. Oh, irmãos, Deus jurou e Ele não se arrependerá. Imagina chamar essa menina, juramento de Deus. Você não arrumou ainda, não se arrumou, vai chegar atrasada. E aí o juramento de Deus. E o Deus se lembra. Um dia eles vão se encontrar. Eles vão se casar. E eles vão viver, conforme o texto diz, de uma maneira justa e irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Graças a Deus por esse casal, que se preparou com tanto esmero para a vinda do Senhor Jesus. E deles, então, vem João Batista. É dito que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Que lar que João Batista teve. Que exemplo que ele teve nos seus pais. Olha, é meio caminho andado com os pais assim, não é? Mas também nós vemos que outros se prepararam, além de Zacarias, além de Isabel. Nós vemos também Maria, quando o anjo aparece, aquela virgem, aquela mocinha. Que caráter! Que caráter, que pureza, que singeleza,
Que mãe amorosa ela era, que cuidado. E nós vemos também esse caráter na vida daquele que vai se casar com ela, de José. Quando ele fica sabendo que ela está grávida, e eles ainda não estavam casados, ele resolve deixá-la secretamente. Bonito isso, ele a amava, irmãos. Ele a amava. Ela poderia ser morta, apedrejada, mas ele a amava, embora então lhe custasse tanto. E ele tinha todo o direito, poderia dizer, de expô-la publicamente. Ela seria bastante envergonhada, talvez até pudesse morrer, mas ele resolve deixá-la secretamente. Ele resolve, se fosse o caso, tomar sobre si a afronta, carregar sobre ele a ignomínia, a vergonha, e ele resolve deixá-la secretamente. Aí o anjo vem e fala: calma, tranquilo, ela concebeu do Espírito Santo, calma, está tudo certo. E ele a toma para si. Os céus se prepararam, o inferno também se preparou, mas graças a Deus que alguns poucos aqui também se prepararam. E aí você vai ver um outro homem uma outra pessoa chamado Simeão. Aí em Lucas capítulo 2, no capítulo 2, no versículo 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Esse homem, Simeão, ele já era um homem, um ancião, um homem velho, toda probabilidade. E diz que o Espírito Santo, não sabemos se de uma maneira audível, não sabemos como, mas o Espírito Santo revelou para ele: você não vai morrer antes que você veja o Filho de Deus, antes que você veja o Cristo do Senhor. É dito que ele era um homem justo e piedoso. E aí, movido pelo Espírito Santo, irmãos, que coisa maravilhosa! Como é que ele ouviu o Espírito Santo? Às vezes, aqui reside a grande dificuldade do povo de Deus. Essa questão do nosso ouvido. Somos tão duros, ou somos tão apressados, então nós não tomamos tempo e não sabemos mais como cultivar essa arte de ouvir. Lá em Levítico capítulo 8, se você ler a consagração dos sacerdotes, tinha que pegar o sangue daquele animal e passar em 3 lugares do corpo daquele que oficiaria como sacerdote. Você lembra onde? Qual orelha? Direita. Polegar? E o dedão do pé? Por que na orelha direita? Você não acha estranho? Por que não passou na boca? Aliás, vamos servir a Deus, o trabalho mais, talvez, eu diria, na visão de muitos, né? O trabalho mais importante seria falarmos a palavra de Deus, usarmos a nossa boca. Então, por que não passa esse sangue aqui? Por que não passa aqui no ombro, para suportarmos o peso da obra de Deus? E por que não ali e não ali? Mas a ordem era, primeiro aqui, depois aqui, irmãos. O quão culpados nós somos de invertermos a ordem das coisas? É aqui primeiro. Depois as nossas mãos tocam na obra do Senhor. E depois os nossos pés se movem. Mas é aqui primeiro. Um servo de Deus que não sabe ouvir, pouca utilidade ele tem nas mãos do seu Senhor. Se você pudesse voltar na época antiga, do Antigo Testamento, você poderia ir lá no mercado e comprar um escravo, alguém para te ajudar em casa. Então, imaginemos você vai lá comprar uma escrava, você precisa de alguém para te ajudar na casa, está sempre recebendo visitas e precisa de alguém para te ajudar. Então, tem aquelas mulheres ali que estão sendo vendidas. E você precisa de alguém que faça todo o trabalho da casa. Ela tem que saber lavar, passar, cozinhar. Quem que você vai escolher? A minha esposa estava fora, magrinha desse jeito. Uma mulher magrinha dessa vai começar a trabalhar, não dá conta.
Como é que ela vai pôr a roupa na máquina? Como é que vai pegar peso? Não vai aguentar. Talvez você escolhesse pelos músculos, aquela mais forte, aquela mais imponente. Você fala, é essa aí trabalha de dia e de noite, essa aí não vai se cansar nunca. É essa, olha os braços dela, olha a altura, olha a disposição física. É essa. Aí você pagava aquele dinheiro que você economizou com tanta dificuldade, chegava em casa e falava, finalmente posso descansar. Ela era surda, Ruth, e você não percebeu, e sua vida vai virar um caos, porque ela não te ouve. Aí você troca ela, mas a outra tem dificuldade de ouvir. A outra é como a Dory, lá do Procurando Nemo, quando está na garganta da baleia, e o Nemo, o Marlin, fala, o que aquela baleia falou? A Dory falou, essa tá difícil. Irmãos, e ela falava baleiês. E ela diz, ou ela falou, pulem para dentro da minha garganta, ou o Raimundo almoça e janta. Vocês lembram disso? Irmãos, ainda bem, né, que ela pulou para dentro da garganta e a baleia esguichou e ela está viva até hoje, espero, não é? Ouvido, um ouvido atento para ouvir o Espírito Santo. Esse homem tinha, Simeão tinha. Aliás, você sabe qual o significado do nome de Simeão? Ouvido, movido pelo Espírito Santo. Ele era um homem que ele sabia ouvir o Espírito Santo. Quando é que vamos aprender a ouvir o Espírito Santo? Talvez a maioria dos problemas que enfrentamos hoje, nos nossos relacionamentos, nas assembleias, no meio do povo de Deus, seja porque não temos cultivado a capacidade de ouvirmos o Espírito Santo. Simeão, o nome dele significa ouvido. Você percebe essa preparação da terra? Nós temos um Deus se lembra, nós temos um juramento de Deus, agora aparece um ouvido, alguém que ouve. E movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Irmãos, aqui está um relato maravilhoso da palavra de Deus. Eu sempre me comovo com esse relato. Esse homem está ali, e ele está naquela expectativa de que ele não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. E aí, quando os pais chegam para trazer o menino, aí Simeão escuta a voz do Espírito falando, é esse. E diz assim, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu estou lendo numa voz monótona, não é? Apenas estou lendo. Mas vocês acham que esse homem, ele pronunciou essas palavras nessa cadência, nesse tom de voz que eu estou falando para vocês? Certamente que não. Me permito imaginar, eu acho que ele pegou esse menino, como eu fazia com meu filho de 27 anos. Amava fazer isso. Eu acho que ele pegou o Senhor Jesus e foi levantando ele aqui, colocou ele aqui em cima. Então falou dessa posição, olhando para esse menino. Eu acho que foi assim. Ou talvez ele pegou esse menino aqui, como a gente pega a Valentina, e colocou aqui e olhava para esse menino e falava, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Que dificuldade que deve ter sido para ele, como seria para mim. Quando Maria falou, pode me dar ele agora. E ele segurando aquele menino. Me lembra na história da igreja de um encontro que teve entre dois homens. Um era o grande evangelista Moody. Calcula-se que 500.000 pessoas foram salvas pela pregação desse homem. E naquela época contemporânea a Moody, existia um irmão, um compositor de hinos, chamado Will Lamartine Thompson. E quando Moody estava no seu leito de morte, eles eram amigos, o Will foi visitá-lo. O Will era um grande músico, ou musicista, e ele vai visitar Moody, seu amigo, no leito de morte. Mas quando ele chega, a casa está cheia de gente. Moody daqui a pouquinho vai morrer. E aí recebem-no, e ele fala, eu queria me despedir do meu amigo. Aí eles falam, desculpa, Will, ele não pode receber visitas, não tem como você vê-lo, ele não está bem. Ele fala, tá bom, olha um piano ali,
Posso tocar um hino pelo menos? Talvez o meu amigo me escute. Fique à vontade. E ele vai e começa a tocar esse hino. Manso e suave Jesus convidando, chama por ti e por mim. Você conhece esse hino? Manso e suave. E ele começa a cantar esse hino. E aí o Moody, que estava morrendo, levanta e fala, o Will está aí? E eles falam, está aí, traz ele. E esses dois homens vão se encontrar. E aí Moody fala assim para Will, e quem vai falar é um homem que pela instrumentalidade dele calcula-se, segundo Orlando Boyer, naquele livro Heróis da Fé, 500 mil almas ganhas para Jesus. Sabe o que o Moody, que está morrendo, fala para o amigo dele? Will, eu trocaria tudo que eu fiz só pelo privilégio de escrever esse hino tão poderoso. Eu creio que foi essa reação de Simeão, quando toma aquele menino nos braços, ou colocou ele aqui em cima, ou colocou ele aqui e olhou aquele menino. Irmãos, eu acho que eu trocaria tudo que eu já fiz na vida para pegar aquele menino nos braços e ter essa experiência que esse homem teve, de pegar o Senhor Jesus nos braços. E finalmente, Lucas avança e ele nos dá uma última pessoa que também estava preparado para a vinda do Senhor Jesus, que está aí no versículo 36, capítulo 2. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, 2,36 de Lucas, da tribo de Azer. 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então nós temos aqui, junto com esse menino, o pai, a mãe, nós temos Simeão, nós temos Ana, nós temos os pastores que foram mencionados e nós temos Zacarias e Isabel. Graças a Deus, porque a terra também se preparou. Irmãos, mas não é pouco demais? Não é pouca gente preparado? Isso não é estranho para você? Se os céus se prepararam dessa maneira, se um anjo teve que vir aqui, se quando necessário uma estratia, uma milícia, um exército poderoso veio aqui e os pastores o viram, é isso que o texto diz. Se os céus se prepararam com 700, eu estou citando Miqueias, Isaías apenas, se nós vimos lá com 700 anos, os céus já se prepararam e tinha tudo na ponta da caneta, até o lugar onde esse menino ia nascer, tudo preparado. Se os magos vieram e deram presentes para esse casal, estava tudo preparado, tudo certo. Não é pouco essas pessoas apenas, Lucas mencioná-las aqui, que estavam preparadas para a vinda do Senhor. Pouco demais, não é? Temo que às vezes possa ocorrer conosco o que aconteceu com aquela geração. E eu quero encorajá-los, irmãos, a nos prepararmos, a esperarmos, a desejarmos ardentemente a vinda do Senhor Jesus. Devemos estar preparados. O céu já está se preparando ou já se preparou há muito tempo. O inferno é notório, você há de concordar comigo, que as coisas estão ficando mais intensas, não é verdade? E que o calor está sendo da fornalha, ele está aumentando cada vez mais, não é? Vemos coisas nessa geração que nós nunca vimos antes. Verdade se tornou algo subjetivo. A verdade é o que cada um pensa. Como nos dias de Juízes, cada qual faz o que achar mais certo, não é? O inferno também tem se preparado. Mas na terra também tem aqueles, graças a Deus por isso, que têm se preparado, e têm esperado, e têm desejado ardentemente a vinda do Senhor. Que nós possamos estar entre estes, aguardando a vinda do Senhor. Que haja um maranata genuíno em nossos corações, irmãos. Que não seja apenas algo que nós aprendemos a repetir, porque ouvimos os outros falarem, mas que haja um desejo genuíno em nossos corações pela volta do nosso Senhor. Margaret Barber, que foi aquela missionária na China, que ajudou grandemente o irmão Watmani, ela dizia, sempre que eu saio na rua
e eu vou dobrar aquela esquina. Eu fico pensando, será que ele está lá? Será que a hora que eu virar ali ele está me esperando? Eu vou encontrar com ele. Campbell Morgan dizia, eu nunca começo o meu trabalho sem pensar, será que é hoje que o meu trabalho vai ser interrompido? E ele vai começar o dele. Será que ele vai voltar hoje? Irmãos e irmãs que viveram nessa santa expectativa, que nós estejamos preparados para a volta do Senhor. E amanhã, se eu permitir, continuamos nesse assunto sob um outro ponto de vista, como podemos viver nesses dias e estarmos preparados realmente para a vinda dele. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Senhor, te bendizemos pela bondade do Senhor dando-nos o teu Filho. Senhor, o Senhor disse que o Senhor tem o prazer, todo o teu prazer no teu Filho. Nós também temos, nós amamos o teu Filho. O teu Filho, Senhor Jesus Cristo, é tudo para nós. Nós somos dele. Ele nos comprou de volta para ti. O Senhor agora é o nosso Pai. Somos da tua família e ele é o nosso irmão mais velho. Como amamos o teu Filho. Nós louvamos e bendizemos o teu Filho. Vemos como todos os preparativos foram feitos para a vinda do teu Filho. E sabemos que o teu Filho voltará. Nós cremos nisso. Ajuda-nos a estarmos envolvidos e preparados, esperando, apressando a vinda do teu Filho. Nos ajuda. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.